Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Alô ouvinte, devidamente conectado ou conectada no SINDI-CT na Cultura. SINDI-CT na Cultura, o primeiro do ano, dia 4 de janeiro, meu amigo. E aí? Tudo certinho? Feliz ano novo, feliz ano nova. Passe bem esse ano aí, se recupere. Vamos recuperar do prejuízo do ano passado, se é que houve prejuízo, hein? Porque tem gente que ganha muito dinheiro na crise. Mas vamos lá. SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, que dispara para toda a galáxia este programa. Como? facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocT. Lá você acessa o nosso conteúdo, o nosso material, se inscreve no canal, etc, e vê aí qual que é a nossa programação, porque também tem o Giro Sindical. Giro Sindical com Renata Belzun, se você pode acompanhar tudinho aqui conosco na Web Rádio CT. Legal! Pau! Primeiro programa do ano, dia 4 de janeiro, terça-feira, e hoje nós estamos aqui com Mariana Thaís para falar sobre a mostra Lambança. E aí, Mari, beleza? Beleza, tudo bem. Bom, feliz ano novo. Feliz começando ano novo. Agora. E é isso, estamos aí para falar da mostra e dos Tirando frutos. os atrasos de 2021. Tirando os atrasos. Fim de ano é correria, né? A gente encerrou o projeto bem no finzinho do ano, mas é isso. Pois é, a gente está falando sobre o Lambança, mas conta pra gente do que se trata. É uma mostra de lambe, certo? Conta pra mim, para quem está escutando a gente ou assistindo, o que é um lambe? O que é um lambe? É um cartaz de papel colado com grude, né? Que é como o pessoal fala, caseiro. Então ele começou. Eu sempre falo um pouquinho da onde veio. Excelente. Porque, né? Enfim. O lambe ele veio da publicidade. Né? Então, aqueles cartazes muito de show, a gente via, eu acho que a nossa geração viu mais o de show, e o famoso Traga o Seu Amor em sei lá quantos dias. Lecartes prevê o futuro? Sim. E aí, muito rapidamente, é uma coisa que estava na rua, né, que estava fazendo propaganda, que é o que a gente está acostumado, e muito rapidamente as pessoas se apropriaram disso e começaram a colocar o que elas queriam colocar, né? Outra coisa que usa bastante lambe, a gente se esquece, falando aqui, me veio na cabeça, é a campanha política. É verdade. Com as leis de cidade limpa... Eles podem, né? Então, né? Com as leis de cidade limpa ficou bem mais complicado, assim, né? Tipo, porque daí eles cortaram tudo. Inclusive, buscando legislação, né? Porque a gente foi buscar para fazer o projeto e tal. Você pode ter, acho que, música, futebol e religião. São os 3 tipos de coisas que são liberadas. E eu falei, mas e o artista? Para colar lambe? Que você não precisa de autorização em tese. Do que eu pesquisei de legislação, porque também é uma coisa muito complicada, né? É um limiar muito tênue ali, e você não encontra super fácil várias fontes de informação. E é muito genérico, né? Então, quer dizer, vamos supor, música. Aí eu vou lá e escrevo uma lei do Belchior na música, e colo um lambe. Pô, é música. Ou tô errado? Mas não é o anúncio, né? É dentro do ambiente publicitário. Exatamente. Publicitário. O artístico fica de fora. Então, enfim. Acho que daí é que vem, e aí a gente já entra nessa parte do quão é marginalizado de fato, né? Mas é uma prática, eu imagino assim, até bem antiga, né, cara? Porque colar papel na parede é uma coisa, sei lá, velho, desde que o ser humano inventou o papel e a cola, eu acredito, né? Anúncios, etc. Interessante pensar nisso, né, cara? Uma prática muito antiga. E muito simples, né? Porque é isso, você precisa de uma folha de papel e de algo que grude. A gente faz os cartazes do Lambança, os lambes do Lambança foram lambidos com a cola de farinha e água. Então, farinha e água? é o que você precisa. Ensina a gente a fazer aí.
Nossa, será que eu lembro de cabeça? É uma parte de farinha, 4 partes de água e 2 colheres de detergente ou vinagre para aumentar a durabilidade. Eu usei detergente. E aí você cozinha, leva tudo isso no forno, né? Quer dizer, o detergente não. Então você mistura a água com a farinha antes de esquentar, porque senão vira aquela monte de pelote. Dica pra vida isso, inclusive, de Sim, culinária. Mistura frio, isso. e aí é fogo, até virar um mingauzinho. Tirou, aí a gente coloca em garrafa, né? Pra facilitar o transporte. E é isso, tá Pegue o pronto. seu caderninho, meu ouvinte, meu ouvinte, e anote esta receita: como fazer cola para colar papéis nas paredes da cidade ou não. Mas, Mari, conta uma coisa, e aí, como é que você resolveu essa questão de o fator artístico estar fora dos lambe? Quase que eu pisei na cabeça da minha cachorra. Fica pra lá. Como que eu resolvi? É. Então, caminhando, né? Falando, né, que muito brevemente as pessoas já se apropriaram. Em São José a gente não costuma ver muito lambe. Não sei se porque meu olhar começou a ficar treinado, eu comecei a ver mais. Então, eventualmente, você vê um stickerzinho, você vê alguma coisa e é isso. Mas em São Paulo tem muito. Em São Paulo tem uma cena muito forte, né? Paulistinos, inclusive. Vou falando uns nomes, assim. Uhum. Tipo uns E aí, quem se coletivos que interessar... produzem lambe. Sim, sim. E aí, enfim, eu vi isso em São Paulo. Eu vi isso na Unicamp, no Instituto de Artes, Você colei estudou uns lá? lá. Você estudou lá? Não, não. Uhum. Tentei, Todos mas nós. depois de 10 anos fora do ensino médio é um pouco mais difícil, né? Pra passar no Sim. vestibular. E aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, por que São José não tem? Porque em Uhum. São José a gente ainda vê grafite, mas em um outro, né, que eu falei, um outro bombe, um outro sticker, mas é isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E foi isso. Aí tinha um edital, aí o produtor, Gabriel Elefante, virou e falou assim, escreve, bora. Aí eu falei, nossa, será? Não sei. É o Fundo Municipal de Cultura, correto? Fundo Municipal de Cultura, é isso. O Fundo Municipal de Cultura aí deu um salve bem grande, aí deu uma movimentada, um certo respiro, vamos dizer assim, para a arte e para a cultura aqui no Vale, né? Fomentado aí pela Prefeitura, via Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Acho que bastante gente, aí, as leis Aldir Blanc da vida aí, salvou bastante pescocinho aí na pandemia, né? Sim, ano passado teve bastante coisa, né? Assim, acho que no primeiro semestre, no segundo semestre parece que a coisa foi mais devagar. Mas enfim, é isso, né? E aí... Aí eu conheci a Sum Sarará, que inclusive esteve no projeto como oficineira, como artista convidada, que é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. E ela tinha uma mostra de lambe. E aí eu falei, olha só, é possível, gente. Então, bora fazer. E aí já entrou, né, pro lado da... Apesar de ser uma linguagem de arte urbana, tal, uma coisa que eu bato muito no lambança é a questão da expressão. É só se expressar e contar a sua história. Então, essa foi acho que a parte que juntou tudo, né? Contar a história, porque vem também de um processo que eu estava estudando algumas coisas, de como a nossa história é sempre contada do mesmo jeito, pelas mesmas pessoas, e a gente fica de fora. E, Mari, como que essa sua história, essas questões aí, né, que você está falando, se cruzam com essa história do lambança? Você é das artes, você é de outras áreas de conhecimento e trabalha com arte também? Como é a sua trajetória aí, nesse sentido? Me considero artista autodidata e a gente vai sempre ficando nesse meio, né? Então, eu não vim das artes, na verdade, eu sou graduada em administração de empresas, mas trabalhei pouquíssimo na área, porque eu falei, nossa, cara, não é para mim. Aí eu fui para a educação, dar aulas de inglês, e a arte sempre meio que permeando, mas nunca de fato assumindo como algo, nunca de fato assumindo, né? Uhum. E aí, nossa, mas aí mistura muito com a vida pessoal. Enfim,
A Eu arte sei é um que negócio muito pessoal, né? Uma forma de viver aí também, assim como todas as então, outras, né? foi, falando muito rapidinho, assim, foi por um processo de luto Uhum. que eu falei, eu preciso colocar para fora e não consigo falar com as pessoas. E aí eu catei aquarelas e coisas que eu tinha e comecei. E aí foi que começou a abrir o caminho, de fato. Porque daí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a entender como é que funcionava, né? Porque eu estava à parte totalmente. E aí uma pessoa que está totalmente à parte para de repente estar com projeto e tudo mais, é bem louco. Eu ainda fico meio, nossa, cara, que da hora, tipo, tá rolando mesmo. Mas sabe o que eu achei Tô trabalhando. interessante? Oh, desculpa. Fala. Mas o que eu achei interessante disso é o seguinte: você buscando a sua expressão na arte, conseguiu fazer isso, mas também conseguiu fomentar que as outras pessoas se expressassem por meio desse edital, né? Uma expressão coletiva, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque a partir do momento que eu comecei a me entender enquanto uma pessoa que produzia arte e outras pessoas viam algum valor nisso, né? Uhum. Eu comecei a entender que a gente fica num mundo muito fora, assim, fica numa coisa de que o artista é uma pessoa muito especial, que tem um dom divino. E tem uns E artistas que, papapá. inclusive, acham que são mesmo. Não é O só as iluminado. pessoas acreditam, os artistas também acreditam muitas vezes que são as pessoas iluminadas, que todo mundo tem que olhar para eles, tal qual um vagalume na escuridão. E, na verdade, se a gente for pensar em expressão, isso afasta a gente da nossa expressão. Né? A arte enquanto expressão, se você fica nessa de tipo, a arte não é para mim, você deixa de se expressar. Uma pergunta que eu gosto de fazer é quando foi a última vez que você desenhou? Cara, Tipo, geralmente por exemplo, para mim, geralmente eu desenho quando eu tô a fim de desestressar. Fim de desestressar, ou não tô conseguindo fazer nada, produzir assim, tô meio ruim de produção, procrastinando demais, aí eu pego assim, desenho. E o que você faz com esse desenho? Tá tudo guardado aqui, eu tenho um caderno que eu uso para isso mesmo. Aí. Tá Mas ali você também já quietinho. tá na criatividade, né? Quando você pega uma pessoa que não tá, normalmente elas viram e falam assim, putz, quando eu tava na escola. Uhum. E se perde isso, né? Então, eu acho interessante pensar em como a gente vai se limitando e vai sendo limitado por Mas essa também existe, arte. existe essa visão, né, cara, da pessoa. Eu tenho observado muito isso, assim, porque eu não sou educador, né, e também não sou formado em artes nem nada, mas eu estudo de maneira autodidata também meus instrumentos, já tive aulas, etc, né, sozinho, assim, né, mas não tenho uma formação, vamos dizer, formal disso tudo. Eu tenho observado, eu tô com um aluno de viola, tento ensinar umas coisinhas para minha irmã mais nova e tal. Eu fico observando que as pessoas têm, tipo assim, quando vê que a arte, para você ser um artista, você tem que levar a sério, você tem que estudar, você tem que se comprometer, elas acham que aquilo não é para elas por isso, mas ninguém está querendo que ela seja um artista profissional. Você faz arte para quê? Eu toco viola para me distrair, para cantar as músicas que eu gosto, ou então para tocar para minha avó, para meu avô, ou então não sei o quê. Porque você não precisa necessariamente ser um profissional disso para poder fazer arte. Você não precisa ser, por exemplo, eu não sou desenhista, nunca vou fazer nada com meus desenhos, a não ser desenhar, né? Então, acho que tem essa questão, né, cara? A partir do momento que a arte vira uma profissão, algumas pessoas acham que para fazer isso tem que ser bom igual o Pablo Picasso. Não é verdade, né? Sim, não é verdade. E você falando da educação formal, eu tenho alguns pensamentos em relação a isso. Né? Tipo, porque, não tirando mérito, gente, não é isso. Mas eu acho que a gente, às vezes, dá muito valor ao papel, ao que diz que você sabe fazer aquilo, e isso leva para um lugar em que as pessoas que não têm o papel não se sentem no direito de tentar também. Né? A gente está falando, de novo, a arte enquanto expressão, lógico que a gente estuda, a gente vai ler, enfim, comprei livros e cacei livros que falam de Lamb para entender o panorama e tal. Mas, gente, se a gente for pro lado da expressão, porque aí o seu estudo vai de acordo com aquilo que você quer expressar. Se você precisa de mais técnica para se expressar,
você vai atrás da técnica. Se você precisa de mais tinta, se você precisa de mais coragem, você vai atrás daquilo que serve para você se expressar, né, dentro do negócio. É interessante isso, interessante. Ó, nosso ouvinte que está devidamente conectado aqui neste programa, no dia 4 de janeiro de 2022. PT2, é isso mesmo, estamos ficando velho, meu irmão. O ano nem começou e já é dia 4, meu amigo. Vai nessa. Vai, cochila para ver. Daqui a pouco o carnaval passa para um junho. Nós vamos mostrar aqui para você sobre a Mostra Lambança, porque tem muita coisa massa, muito interessante. Olha só, tem um canal no YouTube. Conta aí pra gente um pouco, Mário. Ó, a mostra tem a parte que a gente vai mostrar aqui nesse mini doc, Chique 10, mas também ela foi um período longo, né? Ela aconteceu ano passado, foi de quando a quando? O que rolou? Conta pra gente aí. Vamos lá. A mostra, vou começar o que a gente programou e aí a gente vai falando, né? Ok. A gente pensou em 4 oficinas, justamente falando de todo mundo pode fazer. Você não precisa necessariamente ter um super conhecimento prévio, mas a gente sabe que muita gente não conhece nem o Lamb com o nome de Lamb, né? Talvez conheça cartaz. Então, a gente pensou em 4 oficinas, com artistas convidadas e tal, aqui da região e também de outras cidades. Como eu falei, Assum, para falar de stencil, foi muito massa. A gente teve a Jana do Cola mesmo. Salve para Bolsão, hein? Camila Sim, Grum. Aqui, as oficinas estão aqui no canal, né? Então, tá tudo no canal. Tudo disponível. Então você, ó... E aí teve a Ká com fotografia. Aê, mais um. A Ká com fotografia e a Mari com linguagens poéticas, né? Então, a ideia das oficinas foi realmente mostrar o quão diverso pode ser. E às vezes você tem uma foto no celular que você acha da hora e tá lá no celular, você pode imprimir e lamber. E é isso, passou a ser uma coisa no espaço público. Legal, e aí a gente teve as oficinas e depois a gente abriu para o pessoal enviar por correio. E foi uma emoção muito grande receber coisas por correio nesse mundo que a gente vive. Só manda pelo WhatsApp as coisas? Exatamente. Nossa, você abriu uma carta, foi tipo muito legal. Muito obrigada, inclusive, a todo mundo que participou, né? Depois a gente abriu digital e aí a gente foi para a parte das colagens. Então, o projeto total foram 6 meses. A gente está encerrando agora em janeiro. Então, teve muita pré-produção, né? Teve muito trabalho no bastidor. Ah, sim, a Bolson fez... Você falou da Bolson, lembrei agora. Ela desenvolveu a identidade visual pra gente. Então, essa carinha é de Bolson e foi perfeita, assim. Ela mandou e eu falei, é isso. Eu sabia as cores que eu queria e falei, é isso aqui que eu quero. E olha só que maneiro, nosso ouvinte, além do canal, você pode acessar outros conteúdos, hein? Ó. Árvore de Link. Esses links vão estar tudo na descrição aqui para você, viu, amiga? Ó, a gente vai botar e você consegue acessar essa árvore de links com todos os links para acessar o conteúdo, redes sociais, e-mails. Esse aqui é e-mail, tá? Não é correio. Já acabou o envio pelo correio, né, Mari? Já acabou. Agora, por e-mail, Instagram, estamos aí. E aí a gente teve o mini-doc. Olha aí, ó. Fala dele. Foi vamos dizer, o produto final. Porque a gente sabe que o Lamb, uma das características é ele sumir com o tempo. Então a gente decidiu registrar o processo de colagem. Foi quantos na gangue? Foi eu, a Camila e mais 3 do pessoal da captação. Então foi o Max, a Su e a Natasha. Foram 2 colando e 3 na câmera. Olha só. Onde que é esse aí? Nossa, esse é pro lado do Galo Branco. Tá. Zona Leste. Zona Leste, esse daí é na Rui Barbosa. Então, Mário, conta para mim uma coisa que ainda não ficou muito clara na minha cabeça. Porque qual que é a legislação que fala sobre o Lamb, né? Ele falou lá que é publicidade de futebol, música ou religião. Religião precisar de publicidade é sacanagem, né? Mas vamos lá. Enfim. Como que funcionou para vocês realizarem as colagens disso aí? Você conseguiu dar uma dibrada nisso? Tinha um respaldo legal? Óbvio que tinha um respaldo legal, porque estava ali também respaldado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Mas como é que foi isso?
Então, a gente colou nos muros que tinham autorização. Então, no muro a gente teve autorização. Um deles foi numa construção abandonadaça. Então, enfim, a gente até olhou, mas por legislação também, conversando com algumas pessoas, né? Olha o Mazzaropi. Quando tá abandonado... Nossa, o Mazzaropi foi lindo. Enfim, é que aconteceu uma coisa muito triste com ele. Tiraram. Foi. Tá, inclusive, registrado, né, esse momento aí. Tá sujeito. Sim, a gente já sabia, e na verdade, meio que, dependendo do que você cola, você espera que as pessoas reajam, né? A arte na rua tá aí, né, cara? E ela tá sujeita mesmo, né? Sim. Faz parte. Ixi, me perdi. Da legislação que você estava falando. Então, em muro, a gente teve autorização, e aí a gente entra numa zona cinza, vamos dizer assim, que são as coisas que meio que não são de ninguém. Tipo um tapume, que é uma coisa temporária, que vai sair dali, e a construção abandonada, né? E aí foi isso. Mas aí a gente teve essa pequena questão aí com o tapume, apesar de legalmente ele tá ali naquele limiar, porque ele não é nenhuma propriedade privada, mas também não é do Estado, enfim. É um pedaço de madeira, né, gente? Que vai pro lixo. Que vai sair. Mas é interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo... Eventualmente vai pro lixo. É uma luta, né? É uma luta aí pelo espaço, né? Porque ao mesmo tempo você tem o direito de colar, outra pessoa tem o direito de arrancar ou de pichar em cima, etc. Eu lembro de um caso interessante lá em BH que tinha um grafite tão bonito, eu não vou lembrar o nome do artista, mas ele pintava o sobrinho dele, uma carona assim com um rosto de palhaço, era super lindo o grafite desse cara, os murais que ele fazia. E quando chegou a eleição, mano, o cara colou na cara um lambe do Indinho, assim, ó. Nossa. Cara do Indinho, assim. Nossa, isso gerou uma revolta, né? Os universitários lá, porque ficava no caminho da UFMG, então os universitários sapatearam. Mas eu acredito que o artista mesmo sabe que está sujeito àquilo ali, né? Ele pintou um outro em cima, etc. Ficou nisso, né? Vamos ver quem tem mais tinta e tal. Mas, por outro lado também, é uma amostra que começou ano passado, mas ela está em tempo indeterminado. Enquanto tiver lambe colado, estamos na rua. Agora, com esse período de chuva, assim, eu passei por aquele que você comentou. Qual? O Dandara, aqui. Isso. E eu vi que ele já tá meio... desanimado. Deteriorando, assim. É perto de casa. Assim. Mas daí já vem aquela instiga, né? De vamos conversar, talvez colar outro em cima. Sim. Gente, na dúvida, olhos atentos à cidade. Olhos atentos à cidade por esses lugares que a gente citou, se você estiver passando por lá, mas se não, cara... A cidade é uma amostra viva. E também você pode assistir um documentário Lambança 2021. Pode ser que tenha, mas vai ter mais, Mari? Mais para frente, aí, o plano é perpetuar o Lambança? A ideia de ser uma amostra é continuar, né? Vamos ver. Tá aí, rapaz. Tá aí, ó. Rola. Então você acessa o link, que nós já se inscrevemos aqui. Vamos se inscrever de novo, beleza? Sim. E você assiste... porque elas estão falando muita coisa massa sobre o festival, explicando um pouco do que a gente falou aqui também, mas você pode ver Ascolano, e é muito massa mesmo. Mário, agora outra coisa que eu queria falar contigo, assim, para o nosso ouvinte, que talvez esteja andando com as cabeças nas nuvens, ou então olhando para o chão, este solo frio de São José dos Campos, mas agora vai dar uma esquentadinha. Você reparou que a cidade está mais limpa do que uma década atrás, vamos dizer assim, em termos de pichação, em termos de murais? Eu acredito que sim. Como você falou também, né? Às vezes a gente nem repara. A gente vai passando e não presta atenção. Eu não acho que há 10 anos eu tivesse esse olhar tão claro. Mas, historicamente, a gente sabe que a cidade tem ficado mais limpa, né? Tem câmera para tudo quanto é lado. Nossa, eu estava vendo isso esses dias eu estava fazendo o famoso andando para lamber, né? Tipo, você vai andando, sai vendo onde que pode ser que tenha um lugar ou tal. E, cara, tem câmera em todo lugar. E, enfim,
eu acho que isso inibe muito, assim, e cai de novo naquela questão de que as pessoas não reconhecem como arte, não reconhecem como expressão artística. É só como se fosse um grande vandalismo. Enfim, não é sobre isso, gente. Uma Existem cidade ultra vertentes, controlada. né? Sim. E aí você cai naquela, né? A cidade te pertence. Se você não pode fazer nada além de ir e vir, de preferência seguindo o seu caminhozinho. A cidade de fato nos pertence. O que da cidade nos pertence? A gente pertence à cidade porque o Lamb fala muito disso também, né? Do momento em que você se coloca na rua e se apropria daquele espaço de alguma forma. Então, Eu vejo o meu pensamento sobre as cidades de maneira geral, de uma forma, as formas como a gente vive no mundo, né? As cidades é como se a gente alimentasse o nosso próprio carcereiro, vamos dizer assim. Mas seguimos aí. Mas é interessante observar isso, né? Porque como é que a gente entende, né? Sei lá, a questão da pichação, ela é muito extensa, etc, né? Você entra algumas coisas que até escapam ao meu conhecimento, mas você pode nos ajudar, já que você estudou sobre isso também. Mas eu lembro de uma amiga minha, a Gisele, lá na época da faculdade, ela defendeu uma monografia sobre pichação e recortes jornalísticos, etc. E falava muito sobre a questão de como o picho, ele é também não, um sintoma social, né? Ele não é um problema social, né? Ele é a revolta expressa ali. E aí eu fico me questionando um pouco, se a gente for levar, vamos supor, vamos pegar esse pontinho como uma observação, né? Um ponto de vista. Se a cidade tem pouca pichação, será que aqui não tem problema? Ou será que é a repressão em torno dos problemas que a cidade tem? Uma maquiagem, né? São José adora um pó de arroz, né? É isso, assim. Eu acho que quanto mais pro centro a gente vem, menos a gente vê, definitivamente. Definitivamente, assim. Quanto mais na periferia, e acho que ainda sobrevive, mas porque entra nessa de quem tem mais tinta, minha impressão, né? Quanto mais pro centro a gente vem, menos a gente vê, mais limpa a cidade vai ficando. E, como você falou, São José adora dar uma maquiada, né? Então eu tenho alguns lugares que eu tive lambe colado, que pintaram em cima, só que era um negócio amarelo, e eu propositalmente colei um lambe amarelo, tipo, com muito amarelo. Eu falei, a graça é a pessoa não perceber. Tipo, perceberam. Fala, nossa, tem uma coisa ali. Perceberam. E aí pintaram, né, daquele jeito, aquela tinta com água, sei lá, que é aquilo que você vê tudo que tá embaixo, fica pior ainda. Porque daí que chama mais atenção. Sim. Né? Eu não sei quem que falou isso aí, tipo... mas se você risca uma palavra em cima dela, é o melhor jeito da pessoa ler. Exatamente. Porque a coisa tava ali. A hora que você passa o negócio em cima, tipo, você muda a cor, enfim, salta aos olhos, né? E de vez em quando eu gosto de passar nesses lugares que eu tenho coisa colada. E aí eu já vi picho feito do lado. E eu falei, nossa, eu vou passar de novo pra ver como é que tá. Já tava pintado. Tipo, por questão de dias, assim. Tem esse outro lado que é muito rápido. É muito rápido. Eu já vi um lambe colado do Léo, inclusive, que participou da mostra, aqui pro lado da Vila Ema. E eu tava de carro. A mostra ainda não tava acontecendo. Tipo, o projeto tava aprovado, mas a gente ainda não tava movimentando. Falei, cara, eu vou parar o carro, vou tirar uma foto, porque eu preciso saber quem é essa pessoa. Porque, enfim, se eu tô fazendo negócio de lambe e eu vi um lambe, preciso entrar em contato, né? Eu fiquei, nossa, mas tá à noite, vou parar o carro aonde? Vou ter que ir atrás, não sei o que. Parei o carro, desci e tirei a foto. No dia seguinte, não tava lá. Olha. Então, é muito rápido. Pois é, isso aí, meu amigo, minha amiga que está curtindo o papo sobre a mostra Lambança daqui de São José dos Campos, fica esperto ou esperta, porque o bagulho é o seguinte, amanhã pode não ter mais, mas também pode ficar até o mês que vem, dependendo da chuvarada, né, mano? Dependendo da chuvarada. Eu passei por um outro que a gente fez na Cidade de Jardim, que foi um tapume também, e também já não está lá.
Atenção, hein? Atenção. Resquícios. Este ano de 2022 tem eleição. E é sempre assim. Você não pode fazer malabares no semáforo. Você não pode sei o quê. Aí chega lá, vai espalhar santinho no semáforo, fica a bandeira passando no carro da gente, etc. Aí não pode colar lambe. Vai vendo. Beleza? Fique esperto, porque tem pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco, como diria o outro. Mari, muito obrigado pela sua presença digital aqui hoje. A gente vai encerrando nosso programa aqui, caminhando para os minutos finais. Obrigado pelo papo, pela informação aí e também por movimentar a questão da arte visual aqui em São José, que é devagar muitas vezes. Sim, é o que dizem. A gente vai fazendo e vai tentando mudar, gente. É isso. Porque você botar as coisas na rua, né, velho? Você cria uma outra percepção. Embora muita gente não veja, muita gente que passa na frente, por exemplo, do museu ali que tá com um tapume na frente, hein? Fica a dica, no museu da Praça Afonso Pena, que é uma antiga Câmara. Sim. Ali, passa ali nem sabe que ele é um museu. Nem sabe que tem um monte de coisa massa lá dentro. Essa é uma dificuldade eterna, não é só em São José, no mundo inteiro. No mundo inteiro, acho que no Brasil. Vamos lá, o mundo é muito grande. No Brasil também, mas eu acredito que aqui no Brasil é mais difícil. Né? De repente, se botar esse negócio na rua, é um movimento interessante. Sim, é isso. Muito obrigada pelo convite. Conseguimos fazer. Já começando em janeiro, resolvidos. Isso aí. E é isso. Mari, obrigado mais uma vez pela sua presença. Se você quiser deixar beijos, abraços, mensagem motivacional para esse ano, esse é o momento. Nossa, mensagem motivacional. Não me arrisco, gente. Mas é isso, que São José, 2022 seja um bom ano. Não expectativas muito altas, porque, né? Estamos no Brasil. Controle de ansiedade, né? Mas esperança sempre. Sigam Lambança SJC, e acompanhe a gente por lá, que vai saindo mais coisas. Como eu falei, o plano é continuar e realmente fomentar e fortalecer a cena. E quanto mais gente, melhor. Então, eu que respondo as DMs, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ideia, vamos juntar para fazer lamb, vamos. Boa. E é isso. Estou com muita vontade, inclusive, de combinar umas coisas desse tipo. Com a pandemia a gente sabe que é mais difícil, mas... Oficinão. Exatamente, oficinão, e depois quem colar, colou. Não tem nada a ver com a história. Tem nada a ver com Mostra Lambança, só colando. Legal, Mari, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, parabéns à Mostra Lambança. Lembrando nosso ouvinte que os links de descrição, etc., arrobas, pipipis e popopós estão na nossa descrição desse vídeo aqui na Web Rádio CT, certo? Lembrando que nós estamos no youtube.com/RádioCT ou facebook.com/RádioCTFace. Isso aqui é uma produção do SINDCT. Cara, é CT para tudo quanto é lado. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, daqui de São José dos Campos. Falou? Um beijo, uma beija. Quinta-feira já tem mais, começando o ano aí, 1000 graus, certo? Falou. Até já. Você acompanhou SINDCT na Cultura, uma realização Rádio CT.